Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Marques e essa é a coluna Dissenso, um espaço de análise da conjuntura aqui no canal da CEPUSP. Hiperatividade, síndrome de burnout epidêmica, transtornos depressivos. Os males da contemporaneidade estão todos eles relacionados à nova forma de dominação capitalista. A maneira como, agora, no pleno século XXI, nós tivemos uma nova formação da lógica do poder. É muito importante que todos nós saibamos o que causou a situação, as circunstâncias às quais nós estamos inseridos hoje. Aquele que tem uma visão mais curta vai fazer uma associação imediata com a tragédia da situação epidêmica e, aliás, da situação pandêmica a qual nós estamos inseridos. E é verdade, a pandemia piorou e piorou demais toda essa tensão relacionada aos problemas mentais que todos nós, cidadãos do planeta, temos sofrido. Mas isso já vem de muito mais tempo, vem de muito longe. E hoje nós vamos falar um pouquinho, contar um pouquinho dessa história para você que está aí do outro lado do vídeo. É importante que nós saibamos que dentro da lógica da relação de trabalho, das diversas formas de relações de trabalho que foram estabelecidas no modelo capitalista, nós vivenciamos hoje uma etapa que já vem de pelo menos 3 a 4 décadas, que vem se construindo nessas décadas, uma forma de trabalhar completamente diferente, completamente difusa de tudo aquilo que existia anteriormente. É importante nós lembrarmos que o processo de desenvolvimento do capitalismo, seja lá com as atividades agrárias, com as atividades extrativistas, com as atividades da pecuária, depois avançando para as atividades comerciais, as atividades artesanais se transformando em uma produção em larga escala a partir da industrialização, tudo isso, absolutamente tudo isso que abriu espaço depois para o famoso setor de serviços, tudo isso se dava em uma forma distinta daquela que vai passar a se transformar a partir da chamada terceira etapa da Revolução Industrial. Quando a gente fala da terceira etapa da Revolução Industrial, aquela que acontece no final do século XX, nas últimas décadas do século XX, nós estamos falando de um modelo de formatação das relações trabalhistas que está apoiado na substituição daquele caráter extremamente rígido da época do chamado Fordismo-Taylorismo. A transição entre o Fordismo-Taylorismo e o período que se segue, com uma enorme flexibilização das relações trabalhistas, ela vai vir acompanhada de um processo de desenvolvimento tecnológico extremamente sofisticado. Esse desenvolvimento tecnológico vai agregar ações dentro do espaço fabril de robôs, um maquinário extremamente desenvolvido. Vai trazer para a cena do trabalho a chamada lógica computacional e vai fundamentalmente gerar um novo processo de organização das etapas de trabalho. Aquele modelo que imperou durante o final do século XIX e a maior parte do século XX, um modelo de indústria fixa com a famosa linha de montagem, aquelas características que geraram o padrão fordista-taylorista de acumulação de capital nas grandes nações fortemente industrializadas do chamado centro geográfico do planeta, e que foram exportadas gradativamente pelas suas multinacionais para as regiões periféricas da economia capitalista, ela foi se modificando, foi se transformando. Para que o sucesso viesse aí à tona, novas engenharias de organização do trabalho
foram se construindo. E se contou muito com este avanço tecnológico também na capacidade de se comunicar, de ampliar a comunicação, trazer para a cena a figura da internet, capaz de pegar e ligar e conectar as pessoas a uma distância muito grande, trazer em cena a telefonia móvel, que vai gradativamente também adaptar a internet para dentro dela. E com isso, abrir espaço para as chamadas redes sociais, as quais vão ocupar a cena das relações humanas em pleno século XXI. Tudo isso não aconteceu de imediato. Foram diversos processos que foram sendo construídos gradativamente, ano a ano, e em princípio desconectados. Mas que quando começaram a demonstrar o seu valor, a sua importância, a sua capacidade de organização, foram sendo também gradativamente incorporados à lógica da dominação capitalista. É importante que nós saibamos, é importante principalmente para você jovem que vive a realidade do século XXI em pleno vapor, é importante que você saiba que as nossas relações, inclusive as relações trabalhistas, elas não eram assim em um passado razoavelmente recente do ponto de vista histórico. Eu vou dizer a vocês que nós, que vivemos ainda uma boa parte do século XX, podemos contar a vocês que somos filhos da lógica fordista-taylorista, e durante o vigir da lógica fordista-taylorista, daquilo que também alguns autores costumam chamar de capitalismo inclusivo, porque partia de um pressuposto importante, que era o pressuposto de que para ampliar a acumulação do capitalista seria necessário aumentar o número de consumidores, e consequentemente então incluir um maior percentual de pessoas dentro do chamado mercado de consumo. Dentro dessa lógica, o trabalhador do século XX era um trabalhador que cumpria formalmente a ótica do seu trabalho a partir de uma figura muito emblemática, o famoso cartão de ponto. O cartão de ponto era visto por nós trabalhadores na época como um elemento que nos aprisionava. E isso era realmente terrível. Era a marca do patrão ali, certo? Garantindo o seu lucro através do uso da nossa força de trabalho durante o período determinado. Período esse que, num passado do início da industrialização, se estendia por 12, 14, 16 horas. Porém, graças ao esforço e à luta dos trabalhadores se organizando, se sindicalizando, buscando um enfrentamento em relação ao grande capital, conseguiu-se vitórias políticas importantes, garantindo os direitos trabalhistas, que limitaram este trabalho a jornadas menos abusivas. Além disso, garantiu-se uma série de direitos importantes dentro da ótica da legislação trabalhista, para proteger a parte mais frágil dentro desse processo, o trabalhador e a trabalhadora. Muito bem, acontece que, embora nós nos sentíssemos aprisionados e sonhássemos e buscássemos uma luta para diminuir esta relação de tensão, para diminuir esta relação de exploração, a bem da verdade, não sabíamos que o futuro nos traria tempos muito duros. E esses tempos duros vêm exatamente de acordo com a forma como o capital se apropriou do processo de avanço tecnológico, a forma pela qual o capital se apoderou das conquistas humanas, da ciência e do desenvolvimento, da lógica organizacional. E a partir da ideia da flexibilização,
ele vai tirar de cena o cartão de ponto, mas vai inserir na vida de cada trabalhador a lógica do controle total, de um controle exercido a partir de instrumentos tecnológicos, como, por exemplo, o smartphone. Sim, porque todo esse avanço tecnológico apropriado pelo capital, ele acaba fazendo com que aquele trabalhador que sonhava se livrar do cartão de ponto e poder, quem sabe um dia, exercer tarefas do seu trabalho de casa, do seu lar, acabasse conseguindo isso, mas descobrisse que ao se inserir no seu lar e trabalhar do seu lar, ele estaria sem nenhuma vontade, sem nenhuma intenção, mas ele estaria entregando a sua liberdade total ao capital. E por que ele entregou a sua liberdade total? Porque o trabalhador do século XXI, extremamente precarizado, é um trabalhador que, no final das contas, passou a ser completamente controlado. Todo o seu tempo passou a ser controlado pelo capital. E de uma forma pior. Não é mais aquela maquininha, o cartão de ponto que lhe controla. O controle acaba sendo um autocontrole. É uma forma de escravização, onde o agente detentor do chicote é o próprio indivíduo chicoteado. Sim, esse é um paradoxo gravíssimo. O fato de que, em uma sociedade em que, por todos os lados, o tempo todo, existe uma pressão enorme pela produtividade, e ela vem revestida, ela vem embalada em uma grande falácia, em uma grande mentira, que é a ideia de que você, trabalhando à distância, de que você, trabalhando, tendo o controle sem a necessidade de se submeter ao cartão de ponto, de que você é livre. Sim, porque se você trabalha da sua casa, você pode fazer o seu horário. Olha que coisa maravilhosa. Você é como se estivesse retornando ao passado dos pré-industrial, das atividades voltadas às atividades manuais. É como se você estivesse num grande retorno a um passado triunfante, como os artesãos anteriores à primeira etapa da Revolução Industrial, onde eles próprios dominavam todo o processo de produção, inclusive controlando o seu tempo. Ledo engano. Na realidade, os níveis de pressão que são impostos por um novo discurso, pelo discurso da eficiência, pelo discurso que vai tomar conta de todos nós, acaba fazendo com que cada trabalhador passe a se esforçar desesperadamente e abra mão do seu direito ao lazer, abra mão do seu direito ao descanso, abra mão do seu direito inalienável ao ócio. Sim, esse é um drama contemporâneo. O filósofo coreano Byung-Chul Han nos mostra nos seus livros como nós, todos no planeta, passamos a nos submeter a uma série de pressões, as quais vêm todas elas travestidas de uma liberdade falseada, uma liberdade enganosa. Então, o tempo todo, o jovem e a jovem cidadã e cidadãos do século XXI são imbuídos de uma força tamanha e munidos dos seus aparelhos tecnológicos, fundamentalmente do smartphone, passam a mostrar que são dignos de executar
diversas atividades ao mesmo tempo. É o cidadão multitarefa. Aquele que consegue equacionar todos os problemas. Aquela que consegue equacionar todas as tarefas no mesmo tempo. E inclusive passa a ser vangloriada ou vangloriado por isso. Mas uma mentira. Quando nos debruçamos para tantas tarefas ao mesmo tempo, obviamente que não executamos nenhuma delas com o valor necessário. Mas assim nós temos que fazer. E assim vem a cobrança. Descansar. Não, descansar é para os fracos. Descansar deixa de ter algum valor. O que precisamos é estar conectados o tempo todo. E quanto mais jovem nós nos conectarmos, pior passa a ser. Porque passamos a ter maior dificuldade em desligar. É o que se vê nos jovens, nas crianças, que não conseguem mais visualizar um mundo em que os seus aparelhos tecnológicos estejam desligados por um tempo, em que possam simplesmente vivenciar uma realidade de uma vida sem a telinha, de uma vida real, não mais esta vida totalmente falsa, né, que é a vida digital. Sim, a ideia da proximidade do outro fica cada vez mais assustadora. E o tempo todo nós temos que cumprir tarefas. E o tempo todo nós nos impomos tarefas. E ao nos impormos tarefas, vamos adoecendo. Nossa alma vai adoecendo. Nosso cérebro vai adoecendo porque ele está o tempo todo ligado nas luzes que chamam a atenção para que novas e novas informações venham e tomem conta do nosso corpo. Vivemos o mundo da virtualidade, do tempo acelerado, da hipervelocidade. Tudo é para ontem, tudo já deveria ter sido feito. E ai de você se por acaso você esmorecer. Ai de você se você desligar. Onde já se viu? Cadê a motivação? É necessário produzir. E há uma vigilância interna que fiscaliza isso o tempo todo. Você não está dando conta. Você está pior do que todos aqueles nas redes sociais que aparecem produzindo. E, muito mais grave, porque como as redes sociais virtuais e falsas o são, eles aparecem produzindo mais do que você e aparecem felizes. Sim, felizes. Porque para embalar todo este projeto sanguessuga do capitalismo atual, é necessário se almejar a felicidade. A famosa ditadura da felicidade que vem de bandeja dentro desse projeto das redes sociais. Pessoal, tudo isso é obviamente um rolo compressor sobre qualquer ser humano. O nível de pressão ao qual nós estamos submetidos vai se tornando insuportável. E aqueles males que eu discorri, que eu elenquei lá no início do vídeo, eles pululam, eles saltam aos olhos, eles ganham corpo e vão dominando a cada um de nós. Que não podemos nos abater, porque ao demonstrar fragilidade, nós demonstramos algo que se torna cada vez mais raro e perigoso no ambiente do século XXI. Nós demonstramos humanidade. E a humanidade é desvalorizada neste momento porque o que tem valor é tudo aquilo que virtual o é. Assim sendo, caminhamos realmente numa situação muito dramática. Mas este vídeo não é para deixar a vocês uma imagem, vamos dizer assim, desesperançosa. Muito pelo contrário. Ele é um vídeo que tenta mostrar a todos nós que há uma necessidade de resgatar a humanidade. E a humanidade é esperança.
ela pode surgir. E ela vai vir. Mas para isso é necessário que você que aí está tome consciência do buraco em que nós estamos nos inserindo. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.